Como que você entrou para os Trapalhões? Como que você conheceu o Didi? Como que começou essa história toda desse quarteto? Era uma dupla ou um quarteto? Eles contam muitas histórias, mas a história verdadeira é Arnoldo Rodrigues, muita gente sabe quem é. Genial. Escreveu para mim. Um gênio. Um gênio. Eu sofri muito quando ele se foi. Eu também, rapaz. O Arnoldo Rodrigues que me levou para a televisão. Às vezes eu vejo o Renato falar assim, eu vi aquele rapazinho cantando, dançando lá, eu chamei ele, mas não é verdade isso. A verdade é que eu estava no Teatro Recreio fazendo uma peça lá e o Arnoldo Rodrigues ia todo dia assistir. E ele me convidou para fazer televisão. O Arnoldo Rodrigues falou, o que você está fazendo aqui no teatro? Eu falei, não, rapaz, você tem que ir para a televisão. E eu comecei a fazer algumas coisas no quadro do Arnoldo. No quadro do Arnoldo Rodrigues. E um dia o Arnoldo chegou para mim e falou assim, ele era um dos diretores da TV Tupi. Ele falou, olha, tem um rapaz aí que veio lá do Ceará e tal, e ele estava precisando de uma pessoa... Essa garrafa, quando está raspando, ela aqui está saindo tudo daquele microfone ali. Ele está precisando de uma pessoa para trabalhar com ele, que ele não está acostumado a trabalhar sozinho. Você não quer trabalhar com ele? A gente vai te dar um contrato, você fica na televisão. Eu falei, olha, eu quero ver esse cara, eu vou ver ele trabalhar primeiro. Aí eu fui ver, o Renato estava cantando, dançando. Eu falei, Arnoldo, esse cara não é ruim, não. Ele está fazendo coisa errada. Vocês botaram ele para cantar, dançar, sei lá o quê. E aí, você topa? Eu falei, topo. Que era o Renato Aragão, você foi ver o Renato Aragão. E aí ele foi na minha casa. Eu morava em Ipanema, na altura, e ele levou o Renato lá. O Renato foi lá na minha casa. E eu me apresentei, muito prazer, Dedé. Ele falou, muito prazer, Didi. Ele já era Didi, entendeu? Aí ele me deu os textos, eu li o texto. Fechando. Aliás, isso está no especial do Renato. Eu li o texto e falei, quem escreve isso? Ele falou, eu. Eu falei, cara, o dia que você fizer o que você escreve, você vai ser o maior comediante do Brasil. Era bom de redação. E aí ele falou, você está de sacanagem e tal. Bem nordestino mesmo, bem cearense mesmo, né? É isso aí, você está de sacanagem, Piscite. Ele não fala quase, ele é bem tímido. Ele é tímido? Bem tímidozão, rapaz, bem. Às vezes as pessoas até confundem, né? Dele ser tímido com outra coisa, mas ele é tímido. E aí eu topei, aí ele trabalhava no Banco do Nordeste também. Eu ia para o Banco do Nordeste, lá, sentava com ele e ficava fazendo a redação junto com ele. Eu falava, isso é bom, vamos botar isso aqui. Tal, meu pai fazia isso em circo, eu de palhaço fazia isso. Por isso que eu digo que eu levei o humor circense para a televisão. Eu comecei a botar as coisas de palhaço de circo para ele fazer. Então passei a dar todas aquelas piadas de palhaço, trejeito, e dava. No terceiro programa nós emplacamos. Você já era escada para ele, não? Ou era uma dupla? Começou em dupla. Era dupla, os dois eram comediantes. Mas um dia eu cheguei para ele e falei, olha, não está dando certo. E ele ficou até meio assustado. Eu falei, o que é? Eu falei, nós dois de comediantes não dá certo. Eu sou macaco velho de circo. Tem que ter o escada e o comediante. E ele, me lembro que ele falou, mas aí você vai se prejudicar. Eu falei, não vou. Eu quero ser um bom escada, não preciso ser um bom comediante. Você é considerado o maior escada do Brasil. O maior escada do Brasil chama-se Lúcio Mauro, rapaz. Esse era o maior escada do Brasil. Mas o Lúcio Mauro era escada de quem? Do Chico Anísio? Uma vez eu falei para ele assim, você é o maior escada do Brasil. Ele falou, não, Dedé, o maior é você. Falei, por quê? Porque eu faço escada para um comediante, tu faz para 3, cara. É muito difícil trabalhar com 3 comediantes. Eu achava fácil, né? Mas ele dizia, é muito difícil. E foi aí que eu comecei a fazer escada para ele. E então foi a dupla Dedé e Didi com 7, 8 filmes, com recorde de bilheteria. Na televisão explodia. Vocês batiam Fantástico? Não, e no cinema foi recorde de bilheteria. Na época que ninguém fazia mais essa chanchada que eles chamam, né? Nós começamos a fazer a chanchada e batemos recorde de bilheteria até hoje. Você ganhava dinheiro com isso? Com cinema? Médio, porque eu sou diferente do Renato. Eu primeiro quero saber o que eu vou fazer para depois saber o que eu vou ganhar.
O Renato primeiro quer saber quanto vai ganhar para depois fazer. A gente tem essa relação, a mentalidade é diferente. Essa relação com o dinheiro entre você e o Didi era realmente muito diferente. É bem diferente, mas é assim, ele não tem culpa disso. Ele tinha a empresa dele e nós tínhamos a nossa. Eu tratava do meu lado, ele tratava do lado dele, mas eu nunca tive essa coisa. O que eu estava ganhando para mim estava bom. E o Renato não, ele tinha um irmão, Paulo Aragão, que sabia administrar muito bem isso aí. Entendeu? Ele sempre soube administrar. É uma pergunta que eu deveria fazer para ele, mas eu quero fazer para você. Faz para ele. Não, eu quero fazer para você. Hoje ele é rico? Ele é milionário. Né? Milionário? É um cara que... Eu vi outro dia, ele está com 180 milhões no banco. Você está brincando. Fora o que ele tem, né? Eu não vou dizer o que ele tem aqui. Imóveis todos, né? Sim. Mas ele é muito... Ele é bem assim. Então, né? Vocês pegaram uma época da televisão e do cinema que era... Ele soube aproveitar aquela época. Soube aproveitar bem.